Olá, gente linda! Boa noite a todos e a todas vocês que nos acompanham aqui em mais um Entre Irmãs. Estou esperando só a Fábio chegar para a gente já ingressar com o nosso tema. Oi, mãezinha, tudo bem? Oi, Cris! Que bom que você está aqui. Estou só aguardando a Fábio chegar. E já iniciaremos aqui a nossa live hoje com um tema bastante importante. Não sei se todos que estão aqui assistiram a minissérie que está dando o que falar, né? A minissérie Adolescência, que está na Netflix. Quem não assistiu, eu recomendo muito que assistam. É bastante impactante, mas é uma minissérie necessária, com reflexões que são... A voz, enfim, é uma minissérie que levanta grandes temas e que às vezes a gente não está habituado a refletir. Oi, irmã, boa Olá, noite. boa noite, Oi, boa Thea, noite boa a todos. noite. Oi, Marilde. oi, Sejam Thea, todos e todas muito Maurício. bem-vindas. Eu estava aqui dando uma introduzida, né, para falar da minissérie. Essa minissérie que está dando o que falar, que é um prato cheio, especialmente para você que é psicóloga, para os seus colegas diários, mas também para todos nós que somos educadores, pais, mães, avós, tios, enfim, que trabalhamos e que atuamos e que vivemos e convivemos com essa fase tão difícil, tão importante, tão... Eu não vou, acho que o termo difícil é um termo ruim, acho que é um termo pejorativo para se usar. Concordo. Eu diria que é uma fase, como todas as outras, que traz as suas próprias peculiaridades e com algumas complexidades dada a questão hormonal. E a série levanta outras questões que aí sim eu acho que é o ponto nevrálgico dessa minissérie, que são as redes sociais, né? Esse universo que hoje faz parte da nossa vida, do nosso cotidiano, desafiador, isso mesmo, desafiadora. Mas eu ainda tenho muito cuidado com os termos que a gente usa para qualificar essa fase da vida pelo qual, né, alguns já passaram, outros passarão, enfim, alguns estão passando, porque todas as suas fases trazem os seus desafios próprios. E com a adolescência não é diferente. Mas às vezes a gente esquece, depois que passa por ela, a gente não lembra adolescente que foi. Mas ser adolescente nos dias de hoje, com essa multidão de informações, muitas vezes equivocadas, esse turbilhão de acesso que a tecnologia hoje propõe, eu acredito que seja ainda mais desafiador, né, Teia? Fábio, eu vou começar com você. Eu, particularmente, quando assisti a série, como eu já tinha lido sobre ela, eu tenho mania, assim, sabe, gente? Quando eu tenho algum tema que me impacta muito, ou que eu sei que vai me impactar, ou que me toca, eu vou com um caderninho, uma caneta, e eu faço algumas anotações. E essa série, em alguns momentos, eu tive que pausar, voltar à cena para olhar com mais atenção, porque para não ser mais uma coisa. E às vezes a gente precisa fazer isso na nossa vida, no nosso cotidiano. Olhar com mais atenção. Olhar com mais atenção para aqueles que estão ao nosso redor, especialmente para quem tem filhos, para os nossos filhos. O que não é só sobre o que estão fazendo, o que você acessa hoje também vai impactar na tua vida, né? Com quem você convive, enfim. E eu vou passar desde logo para você, Fábio, porque eu anotei aqui alguns, dentro de alguns episódios, né? Quais foram as falas e as e os temas ali que me suscitaram maior atenção. Mas vou passar para você, para que você possa introduzir um pouco aí da tua perspectiva, do teu olhar sobre essa minissérie, sei que você também assistiu, e queria saber quais foram as suas impressões, você como psicóloga. Aí nós temos ali a atuação, temos do advogado muito timidamente, mas a atuação da psicóloga é praticamente um episódio todo só com a entrevista.
E eu queria saber de você, Fábio. O que essa série te tocou? O que despertou? Embora até vi uma entrevista com os produtores da série, eles falaram, perguntaram se era baseado em fatos reais, eles falaram, não é baseado num fato, são vários. E o fato, e a questão é que, de fato, embora ela não seja, não reproduza a história de um adolescente em específico, ela traz realidades de muitos jovens, adolescentes, enfim. E hoje eu diria até que crianças, né? O menino da série tem o personagem protagonista ali, o adolescente protagonista tem 13 anos. Mas vamos lá, Fábio. Fábio, eu acho que você está com o teu microfone silenciado. Isso. Agora sim, Voltou? voltou. Obrigada. Tá. Primeiro ponto que, apesar de ser uma série, né, tema da adolescência, não é uma série voltada para os adolescentes, especialmente para eles. É uma série voltada para os pais. Para que nós, pais, coloco nós, porque sou mãe também, nos atentemos para o quanto a internet trouxe um mundo desconhecido para nós. Não é só um recordar da nossa adolescência, né? A adolescência, ela é caracterizada por alguns comportamentos do desenvolvimento humano, que são naturais, né? Fazem parte do nosso desenvolvimento. Mas a série, ela traz informações que são novas para nós, adultos, que estamos criando esses adolescentes. E o quanto nós não estamos atentos para o mundo que se abre diante da internet. É um mundo que a gente não sabe mensurar até onde vai. Não sabendo disso, vem uma insegurança tremenda para nós pais. Meu Deus, como, né? O que eu vou fazer? Como eu faço para cuidar do meu filho? Como que eu vou proteger? Porque é nosso dever proteger os nossos filhos, né? E aí entra a grande questão, que se eu não conheço e se eu deixo ele livre num lugar que eu não conheço, eu, adulto, tendo todas as condições, tendo o meu desenvolvimento completo, como é isso dentro da adolescência, onde você está em formação, onde você não tem uma maturidade cognitiva, emocional completa, né? Então, é esse cuidado de sim, temos que vigiar, sim. Temos que colocar limite, sim. E temos que estudar para entender esse mundo, né? O que mais me tocou na série foi o sofrimento dos pais. Então, Fábio, eu já vou devolver para você falar um pouquinho sobre isso, mas vou pegar o apanhadão geral que você trouxe, né, para começar pelo recordar, né? Recordar a nossa própria adolescência. Até eu sempre falo aqui muito e vou abrir porque dentro do nosso Entre Irmãs a nossa proposta é ser autêntica e ser aquilo que de fato a gente é, e não tem nem por que ser diferente, não estamos aqui com personagens, né? Eu hoje, na minha sessão de terapia, conversei sobre isso com a minha terapeuta, né? Retomei um pouco do que foi a minha própria adolescência. E é claro que daí a todo momento eu falava para ela, num outro contexto, porque não tinha naquele momento, né, esse aparato de redes sociais, internet. Então, existiam alguns conflitos internos que eram similares aos adolescentes de hoje? Por óbvio que sim. Mas hoje isso se potencializa porque as redes sociais trazem, inclusive, aquela questão da comparação. Há alguns movimentos e que a série retrata isso muito claramente, de movimentos que são bastante negativos, sobretudo numa fase em que
a pessoa ali, ou no caso os adolescentes, não tem essa maturidade para poder entender, para poder distinguir e para poder, inclusive, escolher. Porque, de fato, não tem. Né? Então, me impactaram várias questões. A questão da família, com certeza, até por serem, normalmente, eu que atuo como advogada e estou muitas vezes ao lado de vítimas, pude olhar um pouco da família daqueles que são os acusados de um crime. E que, às vezes, a gente, nesse contexto do sistema de justiça, invisibiliza essa parte da história que sofre sobremaneira. No caso ali, a primeira cena já me impactou, que foi a ação policial na casa deles, né? Quando eles já chegam ali chutando a porta, mandando todo mundo ficar pro chão, para a segurança deles e tudo mais, e vão atrás do adolescente, e você vê aqueles pais perdidos, tipo, vocês estão cometendo um erro, o que vocês estão fazendo aqui? Vocês entraram na casa errada. Porque aquilo já me suscitou um desconforto, assim, porque... E quando eles chegaram no quarto do menino, mais ainda, você vê daí, aí aquilo se materializa numa pessoa física, com um rostinho angelical, praticamente uma criança, porque ele recém saiu da infância, né, e entrou na adolescência, e aqueles pais olhando, porque de início aquilo te choca, porque você não imagina que vai ter uma ação policial atrás de uma adolescente, por um crime tão brutal. Então foi a primeira cena que me chocou. E ele, a todo momento, falando, eu não fiz nada, pai, eu não fiz nada, pai. Eu via que isso ele reportava muito para o pai, a figura paterna. Ele não falava para a mãe. Durante toda a série, inclusive, eu vi vários momentos do menino em que ele se justificava a todo momento para a figura paterna. Né? Eu não fiz nada, você acredita em mim? E tal. E a todo, tanto que quando chegam na delegacia e eles avisam dos direitos dele, inclusive o direito de escolher um representante para o acompanhar, ele escolhe o pai, que é algo que provocou na mãe também uma reação. Por como assim? Por que ele escolheu você? Né? Por que não eu? Se sou eu que estou lá todo dia, se sou eu que sei que ele tem medo de agulha, que ele tem... Então, assim, tudo isso também me trouxe algumas reflexões, né? E o quanto a figura do pai, nesse contexto que foi trazido pela série, de fato se justifica no decorrer, porque tem toda uma discussão ali em torno da masculinidade, da feminilidade, do lugar e dos papéis de homem e de mulher, que é trazido daí para dentro desse contexto que você muito bem colocou, Fábio, das redes sociais, e que é do desconhecimento dos pais, né? Como é o movimento lá do Red Pills, como é o movimento Incel, que eles trazem isso para a série. Eu confesso particularmente que eu não tinha a menor ideia de que os emojis tinham significado de uma forma que não fosse aquela que a figurinha representa. Se eu estou mandando um coração, é um coração. Te adoro, te amo, gosto de você. Ou gostei do que você escreveu, gostei do que você publicou. Agora, que as cores do coração têm um significado, que um dinamite significa tal coisa, uma pílula significa... Não tinha a menor ideia. A gente até faz associação com o filme Matrix, o negócio das pílulas. Mas os movimentos que cresceram e que estão presentes, não só na série, mas na vida real, e basta vocês olharem os Instagrams de vocês, talvez ele não traga automaticamente por conta do algoritmo, mas o fato é que tem alguns movimentos dentro das redes sociais que precisam ser olhados pelos pais, pelos educadores, com uma maior atenção. Especialmente daí chegando para o lado do crime anterior ao crime que é discutido na série, que é o cyberbullying. Se o bullying já é algo bastante perverso, o cyberbullying ganha uma conotação ainda maior pelo alcance que ele tem. Então, algo que realmente eu queria ver, Fábio. Eu falei sobre vários aspectos da série, ela é uma série com poucos episódios, mas muito densa, muito profunda,
com temas de discussão ali de vários pontos. A gente poderia dizer que a série traz o cyberbullying, traz a questão da misoginia, traz a questão do machismo, traz a questão da ausência de pai e de mãe, mesmo quando fisicamente presentes, porque a ausência não significa uma ausência física, traz o papel da escola. Eu fiquei super assustada, acho que foi no segundo episódio que aparece o contexto da escola, que daí você fica assustada, e até teve uma frase que eu anotei, porque foi uma frase que eu fiquei bem tocada, acho que eu não lembro se foi o investigador ou se foi a investigadora que falou acho que foi o investigador, que falou que via ali na escola uma jaula, queria achar onde que eu coloquei aqui. Jaulas de contenção com aulas em vídeo. E eu, como professora também, que sou, me impactei bastante com isso, porque, inclusive, quando ele conversa ali com os dos professores, o professor falou, não, eu nem vejo ele, nem vejo o aluno. Tipo, mas, cara, era o professor, inclusive, que ele disse que era a matéria preferida dele, e o professor disse que não enxergava ele. Então, são coisas que também, eu acho que traz a reflexão sobre o papel dos pais, mas também traz a reflexão sobre o papel da escola, né? Que escolas nós temos hoje, qual é o olhar da escola, inclusive a coordenadora pedagógica que acompanha os investigadores, quando eles levantam essa questão, essa temática sobre esses símbolos do Instagram e tudo mais, ela falou, nossa, mas o que é isso? Nunca ouvi falar. Então, será que nós estamos preparados para esse universo que hoje eles navegam muito bem? Não, nós não estamos. Né? Acho que é muito claro para todos nós ali, até quando você comentou, né, a Sula não deu aí, tudo bem, a Sula colocou, que ela também não sabia, até colocou que também não sabia, eu também não conhecia tudo, tá? E posso dizer assim, mais, Lu, não sei se você se recorda, que nós, na adolescência, nós também tínhamos códigos, nós também escrevíamos em códigos. Qual é a diferença? O potencial disso. Para onde isso caminha. Por isso que eu falo que a internet, a gente não tem o controle sobre ela. Não é algo que nós controlamos. Para onde a internet vai, até onde caminha. As pessoas que fazem uso dessa fase da adolescência, que é uma fase que tem a questão do pertencimento, de pertencer a grupos, que é uma fase que eu estou em busca da minha identidade, né? Na afirmação da minha identidade. E isso traz o quê? Muita mudança, não só mudança no meu corpo, fisicamente, que é desproporcional à maneira como o adolescente se desenvolve, né? Não é algo que é bonitinho, não. Fica todo desengonçado. Também por dentro, né? Essas mudanças acontecem. E aí, isso traz o quê? Traz uma vulnerabilidade para o adolescente. E existem pessoas que fazem uso disso, né? Olha, aqui está o teu lugar. Se ninguém está te aceitando desse jeito, vem para cá. Aqui a gente aceita. Aqui você pode falar o que você pensa, que você pode xingar. É uma fase em que existe sim um potencial, aí, um risco, uma chance muito grande para atividades de risco, né? Então, a Sula colocou, a internet tem suas utilidades, mas é muito perigosa. E ela é tão perigosa que a gente não tem o controle. Então, o que eu posso colocar aqui é assim, se nós, que somos adultos, não temos esse controle, como que eu posso fazer com o adolescente? Dialogar sobre, né? Conversar sobre como que a escola pode ter o controle. Também é conversando, também é se aproximando desses
desses alunos. Também percebendo que como que está essa turma. Eu estou vendo que essa turma está mais dispersa, estou vendo que tem... Sabe, é a sensibilidade, que é inerente a nós humanos, mas que, sim, tem se perdido, porque a gente caminha por é tudo para ontem, tá tudo na palma da mão, tem que fazer isso logo, sabe, é tanto compromisso que a gente não vive o momento, não presta atenção no outro, e não olha que, assim, o que conta pra gente? São as nossas relações, é aquilo que a gente faz. Então, o que a gente quer do nosso filho? O que a gente quer dos adolescentes? A gente quer que se tornem pessoas boas, que comandem o mundo de uma maneira saudável. Eu, na verdade, assim, vou falar um pouco sobre o segundo episódio, que foi o episódio da escola, porque ele me trouxe bastantes reflexões, né? A primeira delas foi o comportamento dos alunos no geral, que eles não tiveram o respeito, nem mesmo quando solicitado, né, que tinha acontecido um crime bárbaro, uma colega deles foi brutalmente assassinada, tinham várias homenagens na frente da escola, e quando os investigadores chegam e a coordenadora pedagógica apresenta, anuncia e fala, eles estão aqui por tal motivo, né? Tipo, que motivo chocante. Eles fazem piadinha, fazem bullying um com o outro, eles ignoram totalmente a presença deles ali. E isso também traz uma reflexão, né? Você vê que tipo, não existia ninguém ali. E uma das cenas da escola, ainda que também me atravessou, foi sobre o filho do próprio investigador principal ali da minissérie. Porque esse acontecimento, esse fato, esse andar desse inspetor dentro da escola que o seu filho estuda, fez com que ele refletisse a própria relação que ele não tinha com o filho. Essa proximidade, sim, né? Tanto essa conexão. que naquele momento o filho sai para conversar com ele, depois que ele entra na sala do filho, o filho chama ele e fala assim, pai, você está entendendo tudo errado. O filho fala, você sabe o que aconteceu? Ele fala, todos nós sabemos, mas você parece não saber. Você está procurando no lugar errado. Já foi para o Instagram? Meu pai, como assim? Não, já viu o que está acontecendo lá dentro? Que é quando ele sabe daí daqueles emojis, é quando ele sabe daqueles movimentos, é quando o filho fala desse movimento em céu, que eu também, particularmente, desculpe minha ignorância, mas não sabia nem o que era. Não sabia. Né, que é um movimento que olha, que dita, que são os virgens para sempre, assim, que eles falam também do movimento 80-20, que 80% das mulheres só vão se interessar por 20% dos homens, e que colocam a mulher num lugar de submissão, de inferioridade, e tudo mais, dizendo que a culpa de tudo isso está acontecendo é das mulheres, porque elas estão muito seletivas nas suas escolhas, né? E tudo isso gera, em contrapartida, um ataque dos meninos às mulheres. Né, uma agressividade. E, em contrapartida, elas contra-atacam. Porque daí vem o movimento do Red Pills com o do Incel, que, no caso, a vítima ali parece-me que falava para o Jimmy que ele deveria ser uma liderança desse movimento Incel, que é desses que vão ficar virgem para sempre. Tipo, você está naquela lista dos homens que nós não queremos. Né? Em contrapartida, ele adere a esse outro movimento dos Red Pills que atacam as mulheres. E isso, gente, você vai pesquisar no Instagram, de fato existe. De fato existe, não é uma coisa que a série inventou, não é? Não, de fato estão aí. A escola me trouxe também alguns personagens. O personagem Ryan, que é o amigo do Jimmy, né? Que é o adolescente que está sendo acusado de ter
assassinado a colega, quando ele, na conversa com o inspetor, uma conversa que começa descontraída ali, até eu achei que o inspetor teve mais tato do que muita gente ali na série para conversar, ele pergunta se o inspetor era popular quando ele era aluno. E ele pergunta também, mas era popular também com as meninas? E aí o inspetor fala, até que eu era, até que eu não era ruim não e tal. Mas por que é importante isso para você? E aí ele fala que sim, que é importante. E ele traz novamente essa questão dos 80-20. Então, são várias questões ali que são abordadas. E aí também tem a menina, que é a melhor amiga da vítima, tudo isso dentro do capítulo 2 lá, do momento da escola, que também vem e traz com agressividade, ela até vai no pátio, agride um dos meninos, que é o Ryan, chama de assassino. Então você via dentro daquele espaço escolar a agressividade muito latente ali, muito, sabe, explodindo. E os professores, por onde passava, e tinha um professor, ou mesmo uma professora, um coordenador, uma coordenadora, eles são difíceis. Tipo, e o que você via era repressão, 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 porque eles não conseguiam, de fato, lidar com essa fase. E com tudo que estava acontecendo, por desconhecimento, porque não se sabia o que passava nas redes, o que eles faziam nas redes. Aí acende um alerta também, sobretudo para nós pais, né, de verificarmos o que os nossos filhos estão acessando nas suas redes sociais, a que movimentos eles estão aderindo, o que significam essas curtidas, essas mensagens. Não é só o que eles postam, é o que é comentado, são os comentários dessas curtidas. E é engraçado como isso, se para gente, nós adultos, se isso pode passar despercebido, se você não é afeta lá as redes sociais, tanto faz se curtir ou não curtir meu post, minha página, mas para um adolescente não, porque o adolescente tem a necessidade de pertencimento, de aceitação. Eu estou falando dessa parte da escola, Fábio, porque eu quero chegar ainda no terceiro, que aí eu vou precisar bastante de você, que é a entrevista com a psicóloga. Mas eu queria ver com você sobre essa da escola, que foi quando o pai teve o contato através do filho, né, o investigador, sobre o Instagram. E que, inclusive, depois que ele sai dessa conversa, o pai, o investigador, fala para sua colega: essa acho que foi uma das conversas mais longas que eu tive com meu filho. Lu, eu posso falar assim, ali, o investigador, como pai, representa a realidade de muitos. Veja só, na adolescência, se eles não são mais dependentes, eles não dependem dos pais, eles podem caminhar sozinhos, eles comem sozinhos, eles tomam banho sozinhos, eles se viram, as atividades do dia a dia, eles fazem sozinhos. Então, sim, para que isso é necessário? E é necessário para as coisas do mundo, do enfrentamento, né? Quando a gente fala da autoestima, e estou tocando nesse assunto porque o que fez com que o Jimmy se importasse tanto com o que o outro pensa e o que faz com que o adolescente considere um peso muito grande com aquilo que o grupo pensa, é você não olhar para as capacidades desse indivíduo, né? A frase que eu uso e não é minha, a Montessori coloca isso, né? Quando eu faço pelo outro aquilo que ele é capaz de fazer, eu tiro uma capacidade dele, né? Eu reforço uma incapacidade. Então, aqui eu trago assim, diante da adolescência, qual é o nosso papel como pais? É orientar, é falar sobre, é não ter medo de falar. Se eu estou vendo que tem um comportamento, um distanciamento, existe um distanciamento que é natural? Existe, né? Aquele filme Divertidamente 2,
mostra isso muito claro, né? Desmoronando ali o lado da família e o mundo dos amigos, desmoronando não, minimizando o lado da família e o mundo dos amigos ali ficando todo eliminado, todo. Então, assim, o que eu quero colocar assim, de fato, para eles diminui a nossa importância? Diminui, porque quando a gente é criança, o pai e a mãe são heróis, você vê tudo, o pai e a mãe ali são tudo. E a adolescência é o que acontece entre a infância e a vida adulta. Então a gente tem que preparar esse indivíduo para a vida adulta. E quando você deixa de fazer parte, você deixa por conta dele, se vira, ó, faz aí que eu tô fazendo o meu aqui, e tá tudo certo. Mas quando você mantém isso, né? Essa base é construída lá na infância? Né? Então, esse diálogo é desde sempre de você conversar sobre tudo, né? Na adolescência, um pouco mais, porque vem a sexualidade, vem os temas que são considerados tabus aí, vem a questão da autonomia financeira também, então aprender a gerenciar, né? Aprender a cuidar da casa, falar sobre drogas, falar sobre vícios, falar. Se ele não souber, não falar dentro de casa, aonde é que ele vai aprender? Né? Ele vai aprender na rua, ele vai aprender com os outros. Então, Eu acho, sabe, que hoje, assim, vai para além até da questão da rua, né? Porque a série mostra muito que, no exato, caso, não estava na rua, ele estava dentro de casa dentro de casa. e era o que ele estava acessando. Mas, É, assim, primeiro que eu penso, desenvolvendo agora um olhar para a família do acusado ali, do adolescente, e eu me coloquei muito no lugar deles, porque você vê a todo momento uma culpa muito presente, né? O pai, em vários momentos ali da minissérie, ele fala: Mas eu fui um bom pai? Ele se questiona muitas vezes, e isso tem um momento de um diálogo com a mãe, que ele pergunta, né? Mas será que nós não fomos bons? Será que nós falhamos? Será que isso é culpa nossa de estar acontecendo? E eu penso que esse lugar, infelizmente, é um lugar muito comum para nós, mães e pais, quando o nosso filho falha, quando ele cai, quando ele tropeça, quando ele erra. A pergunta inevitavelmente se volta para nós onde nós falhamos, né? E eu acredito, agora vou desenvolver aqui o meu raciocínio como mãe, de que às vezes, mesmo atentos a tudo, e mesmo orientando, e mesmo presentes, os nossos filhos vão alcançando uma idade em que eles vão tendo a sua própria autonomia e desenvolvendo as suas próprias escolhas, e que a gente também tem que aprender a se libertar um pouco dessa culpa, porque é pesado, fica pesado para os pais. Pesado que eu digo, uma sobrecarga em cima de uma carga que já existe, que é a carga da educação, né? Essas crianças, elas já foram, quando você decide ter filho, você já sabe que é, terá uma responsabilidade muito maior, que as tuas prioridades mudam de lugar. Isso inevitavelmente vai acontecer. Hoje, com a questão do mercado de trabalho, do número de mães solos que existem e que sozinhas têm que dar conta do recado, de trabalhar, de cuidar, de educar. Encontrar meios de se fazer presente sem se deixar também. Não é fácil, não é fácil, né? Estou aqui para dizer para vocês que é um lugar difícil, muitas vezes solitário, e também é um lugar em que há muito julgamento, né? A série, ela me impactou muito, essa questão dos pais, o sofrimento deles, mas tiveram algumas cenas e alguns diálogos do adolescente e comportamentos, porque eu gosto dessa questão da leitura corporal, que, que levantam alguns questionamentos assim, que fazem a gente olhar para dentro das nossas casas.
Por exemplo, lá entrando no episódio 3, que para mim foi muito rico, que é o episódio em que ele está ali na entrevista com a psicóloga, muito rico em vários fatores, e depois eu vou fazer umas pinceladas no que eu achei da terapeuta, tá, Fábio? Se você me permite. Mas aí eu quero ter olhar profissional, tô falando do meu olhar de espectadora. O menino, ele conta que o pai levava ele nos sábados para jogar futebol. E aí a psicóloga fala, que bacana, e daí como é que era? Então, ele torcia muito por mim. Mas quando eu errava, ele fica em silêncio. Ela fala, o que que acontecia quando você errava? Ele virava pro lado. Aí ela falou, mas e o que isso quer dizer? Ele não queria mostrar o quanto ele estava frustrado e envergonhado. E durante o interrogatório dele, no episódio 2, no 1 ou no 2, agora não me recordo, não, no 1, quando o pai descobre que de fato ele estava na cena do crime e tudo mais, embora ele tenha dito várias vezes para o pai que não era ele, perguntou até se o pai acreditava nele, ele falou que sim. Quando o pai vê o vídeo, vê as imagens e vê que era ele, quando investigadores e o advogado saem da sala e ficam os dois, o pai vira para o lado, ele vira de costas para o filho e ele começa a chorar ali. É uma cena muito forte, assim. O filho tenta tocar nele, ele recua, ele sai, assim, tipo, não me toque. Ele tá. Claro que você entende aquele pai, a dor que ele deve estar sentindo ali naquele momento, mas também mostra um comportamento que o filho, lá na frente, na entrevista com a psicóloga, ele falou: meu pai, quando ele veio fazendo uma coisa errada, ele vira de lado. E aí isso me trouxe também para chamar a atenção para como nós agimos quando os nossos filhos erram. Porque não é que você tenha que acolher o erro, mas também não é hora de dar o acolhimento àquele que errou para ouvi-lo, para saber o que está por trás daquilo, daquele comportamento, daquela atitude, daquele. Me fale agora você como psicóloga, Fabiana. Eu ia até anotar, porque eu não sabia se ia falar algo mais. Mas o que eu queria te trazê-lo é assim, não só, acho que o erro, ele tem que partir de nós. Comunicarmos, por isso que eu falo que vem muito antes, lá na infância, quando a gente erra. Quando teu filho é pequeno e você erra, todos nós erramos, não existe um ser humano que não erre. É naturalizar o erro e não trazer como algo que não acontece. Então, por isso que eu falo que nós é que damos o exemplo. Quando eles são pequenos, ainda mais, né? Então, é trazer assim, olha, filho, eu, por exemplo, vou dar um exemplo pessoal aqui. Muitas vezes me estressei com meu filho, passei ali do limite, brigando de uma maneira exagerada. E passou poucos momentos eu me dou conta. Hoje, muito menos, mas. E aí, o que eu faço? Mesmo quando, né, diante de qualquer coisa que eu me arrependa, vou lá e falo: sabe aquele dia? E às vezes, gente, teve um dia aqui, dentro de uma festa até, que teve um menino que brigou com meu filho e tal, e eu, sei lá quanto tempo depois que eu pedi desculpa para ele. Por quê? Porque eu, me vendo como mãe, eu falei, gente, eu deveria ter ido lá e defendido meu filho. E não fiz. Eu fiquei quieta. E depois puxei ele e conversei só com ele. Mas ele estava exposto àquilo. Então, o que eu quero trazer assim, é mostrar. Eu resgatei aquele momento, mesmo já tendo passado, para mostrar para ele: olha, eu queria te pedir desculpa por esse dia. Porque eu sei que doeu em você, eu sei. Quer falar um pouco sobre como você se sentiu, mas eu estou colocando aqui como eu me senti naquele dia.
E hoje, refletindo, eu falo, nossa, eu errei, mesmo tendo passado já bastante tempo. Para quê? Para que ele entenda que errar faz parte do ser humano. E, por isso que eu comecei com a gente, quando ele, a partir desse momento, você mostra para ele que somos iguais, né? Eu tô, assim, eu tenho eu sou responsável por você, sim, né? Essa casa tem regras e quem impõe essas regras sou eu, sim, né? Mas eu sou tão humana quanto você. É nesse sentido, sabe? Um dia você vai ser um adulto como eu sou hoje. Então, é colocar de uma maneira natural e não apontando o dedo ou dizendo, nossa, eu tenho vergonha porque você errou. E às vezes não é dizer, né, Fábio? Porque no caso do filme, o que me chamou a atenção foi justamente a linguagem corporal. Esse pai não disse nada, ele não chamou atenção, ele não falou nada. Exato. Ele virou as costas, ele virou de lado e ele escondeu o rosto. E aí o filho falou, ele não gosta de ver, ele se sente frustrado e envergonhado quando eu erro. E aí tem um ponto, Lu, que você também trouxe, que é assim, a maneira como nós mais comunicamos não é verbalmente. É a comunicação não verbal. Assim, é um modo como a gente se expressa. Muitas E aí traz vezes, também, Fábio, o quanto eles, os nossos filhos também prestam atenção em nós. Até no que não exato. dizemos. Olha, vou te dizer, você sabe, né? Porque é seu sobrinho. Eu tenho um filho que é extremamente sensitivo. Quando eu tô triste, ele sabe. Quando eu tô preocupada, ele sabe. E ele me fala: mãe, você tá estressada? Mãe, você tá preocupada? Sabe? Mãe, você tá triste. Então, eu não tento dizer que não, mesmo sendo um assunto que eu não quero falar sobre. Eu falo para ele, realmente eu tô triste. Mãe, o que aconteceu? Ai, filho, aconteceu uma coisa assim, 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 mas eu não queria falar sobre isso. Eu acho que isso é importante, Fábio, porque você não está só comunicando que você é humana. Não, acho que além disso, Uhum, você está mostrando que é um lugar comum entre as pessoas. Eu vou sentir dor, eu vou sentir raiva, se beliscar em mim vai doer, eu vou uhum, reagir, eu vou. Por quê? Porque além de mostrar que isso é comum e acontece com todo mundo, eu também vou mostrar as formas de lidar com isso. Porque o que exato. aconteceu nessa série foi que esse menino estava extremamente doído. E isso, né, na entrevista com a terapeuta, isso fica muito escancarado, na entrevista com a psicóloga. Não fica escancarado porque ele diz, ele não fala. Ah, ficou triste. Ele demora até para ele se abrir nesse aspecto. Ele reage agredindo, ele reage brincando, ele reage sendo cínico, ele reage sendo irônico, ele reage devolvendo com perguntas. A todo momento ele tem reações ali, né? Mas você vê o quanto ele estava afetado, porque ele sofreu um bullying violento. E aquilo foi com ele. E um momento que mostra também da autoestima dele é que quando ela pergunta, mas isso acontecia com outros meninos também? Ele diz não. Ela fala, e por que você acha que acontecia com você? Ele falou, porque eu sou feio. Eu sou muito feio. E ele era um menino lindo. Mas assim, aí você vê, claro, a perversidade da questão do cyberbullying, que Uhum. é perverso, é cruel, muitas vezes invisível para os que estão ao redor, porque e aí aquele adolescente nessa fase de querer pertencer, de querer ser aceito, de querer ser ouvido, ele é atacado nas redes sociais e daí não dialoga disso em casa. Ele traz também nessa entrevista com a psicóloga sobre o contexto familiar. Ela tenta puxar em vários momentos sobre como é o pai, como é o avô.
ele pega e fala, por que você quer tanto falar sobre eles? Por que você quer tanto trazer o assunto para a masculinidade? Qual que é o teu problema? É porque eu falei que você tem voz de velha? Então, tipo, você já vê na linguagem dele que ela é um ataque, defesa e ataque o tempo todo, que é próprio desses movimentos nas redes sociais. Uhum. Você vê que isso gira muito em torno do gênero, né? No momento que ela se retira da sala e vai olhar as imagens, depois ela retorna, você vê que ela tem uma outra postura quando ela retorna. Ela mudou a postura dela também, porque ela se deu conta muito fortemente dessa questão de gênero. Mas eu vou fazer algumas críticas aqui, tá? A profissional no filme, em alguns momentos ela me impactou de uma forma negativa enquanto a terapeuta que estava lá para ouvir, porque ela disse para ele mais ou menos, estou aqui para fazer um relatório que depois vai ser levado para o juiz compreender um pouco de quem você é. Mas ela não disse para ele, ela reforça, inclusive, não estou aqui para te ajudar, eu estou aqui para fazer um relatório. Uhum. E eu pensei, cara, essa psicóloga esqueceu que ela está falando com um adolescente. Ele não é um adulto. Em alguns momentos, até das falas ali, ela começa a falar por cima da fala dele, a falar mais alto por cima da fala dele. Aquilo também me incomodou bastante. Porque se ele já era alguém que não era ouvido, naquele momento, ele também não estava sendo ouvido por alguém que deveria ouvir. E aí, para mim, o pior de tudo foi o final dessa entrevista, quando ele pergunta para ela: você gosta de mim? E ela fica em silêncio. Ela fica parada olhando assim. Porque essa frase dele, ela traz muito mais do que o você gosta. Você me ouve, você está me olhando, você está vendo quem eu sou, para além do que aconteceu. Ou você está aqui só para me julgar e fazer um relatório. Ali, naquele. Eu não sou profissional, né, da área, mas eu penso que faltou uma empatia. Ele cometeu um crime brutal, terrível, na adolescência, no seu início da adolescência, com 13 anos. Esse menino tinha 17, não tinha, ele tinha 13 anos. Com vários conflitos que permearam essa situação, de fato, que não poderiam ser ignorados por uma profissional ali como ela. Ela percebeu as questões que tinham sido levantadas das redes sociais, ela percebeu o contexto familiar em que ele estava inserido, ele trouxe muito a figura do pai, a masculinidade, o papel do homem, né? Ele desprezou bastante a mãe, que minha mãe não faz nada, minha mãe só sabe cozinhar, não faz nada importante, acho que ela não é feliz não, só sabe cozinhar, não faz nada. Ele diminuiu bastante a mulher, né? Embora ele tenha da irmã, ele falou: minha irmã não, minha irmã é inteligente. Mas, de resto, o pai naquele lugar da agressividade, tipo, não, ele grita, ele não ouve minha mãe, ele é grosseiro, mas ele nunca bateu nela. Tá tudo certo, ele tá no papel dele de homem. E ele diz isso. Então, tem várias questões que eu vi que a terapeuta percebeu muito bem. Mas, nesse momento, eu penso que ele precisava ser acolhido pela. Estou dizendo por conta da função da profissional que estava ali. Ouvido, até para que ele se sentisse seguro para poder se despir, porque a gente não se despe num lugar que você não se sente seguro. Aí, quando eu falo em despir, né, a gente é despir a alma, despir os teus segredos, despir é se mostrar na sua inteireza. Então, ali, essa parte ali da entrevista foi uma parte que me impactou bastante. E até porque ele teve algumas falas com ela desafiadoras, né? Ele é um menino, ela é uma profissional, e ele em vários momentos falava assim, eu tô no comando agora? Ele diminuía ela, e em alguns momentos eu achei que ela me parecia que um trala dele, assim, sabe? Eu falei, faltou ali, e não é, e quando, pra gente exercer
a autoridade não necessariamente você tenha que calar o outro, invisibilizar o outro, muito pelo contrário. Né? Mas, enfim, foi a percepção que eu tive e queria saber a tua. Nós já estamos quase caminhando aqui para o final. Então, eu entendo ali que o papel da psicóloga não é um papel de psicoterapeuta. Ela não era psicoterapeuta dele. Ela não estava ali para ser a psicoterapeuta dele. Ela estava ali para desvendar um crime. Né? Ela estava ali Na com verdade, uma. não, Fábio, Não, porque ela não estava como investigadora. O papel dela ali, na minha visão, pelo menos, porque, vejam, tinha investigadores, tinha os médicos ali que sim, estavam para fazer a colheita de não. provas e tudo mais. Ela tinha que passar para o juiz uma compreensão de quem era aquele menino. Então, ela fez um papel dela é um laudo técnico, é isso que eu quero Sim, dizer. Ela não estava ali para ser ela não tinha a um psicoterapeuta acompanhamento dele. histórico com ele, é isso que você quer dizer, né? Exato, ela não ia continuar. Ela estava ali para fazer um tempo certo para começar e para terminar, Sim, tá? para fechar um relatório, Um né? relatório, exatamente, é um laudo técnico dela. Pensando nisso, é, veja só, eu não estou querendo aqui defender ela, não é esse o ponto. Mas pensando nisso, ela foi para a prática, não tanto para entrando, né, na questão do acolher ele. Ah, mas não tem que acolher, tem que acolher. Mas para ele conseguir falar, não é necessário ter isso? É necessário ter um vínculo terapêutico. E ela buscou esse vínculo quando ela entrou com o chocolate que ele gostava, Que levou um foi o início pão, da conversa. foi o início Ela da chegou com o chocolate conversa. quente, né? E Ali eu achei que foi perfeito, uma Fábio. Eu achei que comida. ela começou bem, mas achei que ela não seguiu bem quando não reagiu bem às provocações que ele fez, entendeu? É, eu vou te dizer que meu olhar ela não entrou nas provocações dele. Ela não se igualou ali. Porque o que acontece? As provocações dele, quando a gente se sente ameaçado, nós temos 3 possíveis comportamentos: luta, fuga ou paralisação. Ele fez ali lutar. Ela não entrou, ela não se permitiu entrar no mesmo jogo. Não vou entrar nisso. Você tá... E ele, em diversos momentos, ele tenta levar, falando até da vida pessoal Sim, dela, querendo saber da ele vida entrou dela. bastante na vida pessoal dela. Mas a minha leitura já foi um pouco diferente da sua, gente. Assistam. Porque eu acho que é importante isso, inclusive, tá? Essa troca de olhares, né? Do modo Uhum. como cada uma percebe a cena. Por exemplo, aqui, ó, a Sula traz a cena. A minha impressão não foi, Fábio. Foi até que quando ela saiu da sala, foi, de certa forma, foi uma fuga. Não, E sabe daí o que ela que ela retorna fez ao sair da para ver a sala? Ela foi leitura respirar. corporal. Não só. Ela precisava de um tempo para que ela conseguisse pensar. Por quê? Porque, de certa maneira, ela estava entrando no jogo dele. E Tava, quando a então. gente deixa as nossas emoções tomarem conta, a gente deixa de pensar. E nesse momento é necessário que a gente saiba sair de cena. Isso, Fábio, mas aí a gente está olhando no mesmo ponto. Você e eu, só que olha só, a fuga que eu digo, ela saiu, achei que foi esclarecedor isso que você me trouxe. Porque foi nesse momento que eu percebi que ela estava entrando na dele. Você falou, ela não Uhum. entrou na dele. Ela estava entrando, ela estava Ela, cedendo. Ela ela, começou a se sentir ela, incomodada com ela aquilo. escorregou, E sim, aí, sim. E nesse momento que ela sai da sala, achei importante você colocar isso. Não é que ela saiu por uma fuga. não, Ela saiu para poder se retomar uhum. Reconectar ela. e voltar. Uhum. Perfeito, perfeito, Fábio. Acho que é exatamente isso. A E é Sula isso que trouxe aqui, nós ó. temos que fazer Não, e quando eu achei a gente perfeito o que você tá colocou. saindo do contexto, sabe? Tipo, como pais, ai, eu tô vendo que eu tô muito nervosa, eu tô vendo que eu tô entrando na tua adolescente, porque o adolescente faz isso com a gente.
Eu tô entrando no jogo dele, não, peraí, adulta aqui sou eu, quem tem que saber sair sou eu. Então, eu Achei falo perfeita muitas essa vezes. tua fala, Fábio. Bem para isso, para devolver para nós, pais e mães, que muitas vezes, diante de uma situação de conflito, nos exacerbamos ou tomamos um caminho que é diverso do que a gente tomaria em outras circunstâncias, porque também nós somos de carne e osso, beliscou, dói, beliscou em mim, vai doer, sou gente, né? Antes de ser mãe, somos pessoas, e vou me irritar, vou ficar irada sim, vou ficar louca sim, vou ficar com raiva sim, mas sair desse ambiente e deixar essa conversa para um outro momento também. Achei importantíssimo isso que você trouxe, Né? Fábio, sensacional. E é canalizá-lo. Saber você dar espaço para o teu sentir. Não tem como você não sentir. Você é humana. Então você tem que dar Exatamente. Não espaço. é E ignorar o que você não. sente. No caso dela, no trabalho dela ali, eu não me recordo se ela chegou a comunicar. Mas como pai, olha, eu tô ficando nervosa, eu tô começando a me irritar com tudo isso, não vai ser saudável para nós, eu vou dar um tempo. Eu vou voltar daqui tanto tempo. Perfeito. Porque para que não fique, ué, me deixou falando sozinho, não deixei, eu comuniquei que eu tô saindo, sabe? Então, assim, porque pode provocar mais ira, né, na outra pessoa. Mesmo, gente, eu Porque não faço deixa isso, de ser uma linguagem, né? Uma linguagem corporal também. faço isso também quando em conversas com meu marido, né? E trago isso para terapia de casal. É importante a gente comunicar o que está sentindo. Comunique. Como que eu tô? Ah, não tá legal. Perfeito. Não há um caminho. Isso é fundamental. É, mas você ia colocar mais alguma coisa da Não, é conversa que ali? eu ia falar que antes da gente partir para um final, aqui tem dois comentários aqui no nosso chat que eu queria comentar. O da Sula, quando ela fala que ela acha que na série o pai sabia da culpa do filho, só não queria admitir. Eu, particularmente, não fiz essa leitura. Eu acredito que, de fato, o pai inicialmente foi um susto, foi algo que era impensável. Teve até um momento que ele fala para o advogado, esse momento também foi um momento que eu anotei, que o advogado fala para ele, calma, tipo, teu filho é normal, ele tá do modo como ele está reagindo, eu também estaria isso comigo. Ele falou, não, para mim nada disso que está acontecendo aqui é normal. Eu Uhum. nunca tinha entrado numa delegacia antes. Ele é um bom menino, eu sou um bom pai. Eu tô me cagando de medo. Ele até falou, tô me cagando de medo de tudo isso que está acontecendo aqui. Eu só não quero estragar nada pro meu filho. Eu não sei como agir. O que está acontecendo aqui? E quando o filho, ele pergunta para o filho, ficam só os dois também no momento, ele pega e olha para o filho e fala uma frase que eu falo muitas vezes para ele. Ele fala assim, filho, olha para mim. Aí o filho vira-se para ele, ele fala, me responda, independente de qualquer coisa. Eu só quero que você seja verdadeiro. Você fez isso? E o filho responde, não, pai, não fui eu. Você acredita em mim? E o pai fala, acredito. Não foi você? Não, não fui. Então vai dar tudo certo. Daí, no interrogatório, o advogado até orienta o menino a falar sem comentários para tudo aquilo que não fosse interessante ele responder, que era relativo à noite lá do crime. Ele, quando a situação, quando o investigador vai entrando em umas perguntas mais difíceis e o menino começa a responder, o advogado adverte o menino que ele não precisa responder, o pai fala, não, não tem problema, pode dizer, diz a verdade, não foi ele, pode contar, conta aí, continua. Então eu vi que aquilo foi muito chocante para o pai quando a verdade veio, porque ele de fato tinha acreditado e porque para ele era impensável que o filho fosse chegar num ponto como aquele. Tipo, acredito que de fato não. E a outra questão aqui que eu queria comentar foi a da Teia, que ela falou que não tem nada mais triste do que decepcionar os nossos pais.
que remete àquela questão do filho dizer que quando ele errava, o pai vira. O pai virava de lado, o pai não encarava o erro dele, porque o pai com certeza se sentia frustrado e envergonhado por ele. E o quanto isso devia pesar para ele por não ter uma conversa sobre essas questões, né, Fábio? É por isso que eu falo que me doeu muito ali, Lu. O que mais me impactou, e por isso que eu falo que é uma série muito mais para nós pais do que para adolescentes, é a ausência do diálogo na família. É uma família que, teoricamente, fazia uma família amorosa, fazia tudo, entre aspas, né, certo, padrão ali, ó, nada demais, né? Tudo ok, o filho dentro de casa, seguro, tudo certo, né? Mas o quanto a falta do diálogo, e o diálogo básico, né? Do que está fazendo na vida. Como que é, quem são seus amigos, né? O que é que você gosta de fazer, o que é que você gosta de ler, que música você gosta de ouvir, o universo desse adolescente, né? Que matéria que você mais gosta, como que tá indo na escola, o que te faz gostar mais dessa matéria, né? Porque tem algum amigo que você se dá melhor, tem algum amigo que você não gosta, tem alguém que faz alguma coisa que você não curte, e vai tentando mais para uma linguagem ali dele, olha, isso aqui, eu volto e meia falo pro meu filho, peraí que isso é novo para mim, como que é? Né? Então, porque de fato, e olha, gente, eu atendo adolescentes, eu faço isso também na terapia, com os adolescentes. Quando eles falam algo novo, falam, não sei o que significa, me conta, sabe? Porque a gente tem que estudar para compreender essa geração e compreender esse novo universo. Então, assim, o que mais me doeu foi, e a forma como termina também, né? Do pai, eu poderia ter feito mais, sabe? Do arrependimento ali. Então, também vem o que? Sempre há tempo, sabe? Não, mas eu não fiz, né? Eu citei aqui um exemplo meu, né? De algo que aconteceu lá atrás e que depois de muito tempo eu retomei com meu filho, sabe? Olha, lembra aconteceu isso, isso e isso? Pois é, eu acho que eu deveria ter feito dessa maneira, eu não fiz, eu queria te pedir desculpa, né? Eu me senti muito mal. E foi muito bacana, porque trouxe para ele, assim, a realidade de minha mãe errou. E errou no momento em que ela achou que eu precisava muito. Para mim, não, para mim não pesou tanto, mas olha, e talvez o fato de ter passado trouxe até um pouco de maturidade aí para ele, né? Então, assim, esse fato de pai e mãe errarem é natural. O erro faz parte de nós humanos. Nós temos mais maturidade, nós temos mais experiência, mas isso não quer dizer que nós não possamos aprender com eles. Não quer dizer que a gente não possa se igualar a eles como seres humanos que somos, né? Mostrando as nossas fragilidades, as nossas dores, mostrando que, olha, isso que você fez me deixou muito triste, eu vou precisar de um tempo, né? Eu vou precisar de um momento meu. Isso não quer dizer que você não continue sendo importante para mim. Isso não significa que eu quero você longe de mim. Isso significa que é o meu momento, para que eu esteja inteira para Perfeito, você. perfeito. Até porque eu acho que é muito importante mostrar para eles também que, como eu disse, antes de ser mãe, Somos eu sou uma humanos. pessoa. Eu já existia antes de você. Eu já tinha sentimentos antes de você, né? Eu já tinha vontades antes de você. Eu não deixei de ser aquela pessoa depois de você. Eu acrescentei algumas questões à minha pessoa, Uhum. mas eu não, aquela pessoa não morreu depois que você nasceu. Ela continua existindo. E eu acho que isso também para mostrá-los e para que haja essa conexão de fato entre indivíduos, porque ainda que nós tenhamos essa função da maternidade ou da paternidade, nós somos indivíduos, Uhum. temos a nossa individualidade, né, que antecede o papel da maternidade Uhum. ou o papel de um educador, de uma educadora.
Fábio, tem algo mais que você queria acrescentar? O que eu quero acrescentar, gente, é que vocês precisam assistir. Quem não assistiu essa minissérie, de verdade, eu queria muito que viesse uma outra temporada, porque a gente falou aqui muito pouco perto do que a minissérie traz. Ela é densa, ela traz pontos, assim, temas, ela transita em diversos temas que exigem de nós uma profundidade, embora ela possa não parecer, ela não é uma série simples. Não, não é uma série simples, não é algo que termina ali, né? Eu também torço para que tenha uma continuidade, tá? Porque, de fato, quando a gente fala ali do mundo, né, que a gente vive, você pensa assim, e aonde vai parar? A gente não vai parar, não vai parar, a tecnologia não vai deixar de evoluir, essas pessoas que criam coisas violentas, que fazem mal, não vão deixar de existir. Então, é por isso que a gente tem que disseminar o bem, sabe? Trazer o bem, né? Eu acho que, assim, olha, o que eu posso trazer, né? Que o que a gente tem aí de desafio como pais é acolher e proteger, né? Acolher é uma escuta ativa, ter uma escuta ativa, né, diante daquilo que os nossos filhos trazem, ter esse momento deles contarem sobre a vida, também contar sobre a sua vida, né, dividir, isso é muito importante, e proteger para, olha, aqui é teu lar, aqui você vai estar seguro e protegido, né, ter esse vínculo que você sente que aqui nada de mal pode me acontecer, sabe? Que ter essa sensação de eu não tô Segurança, sozinho no mundo. de segurança, de pertencimento, porque eu acho que esse é o Exato. primeiro lugar de pertencimento que a criança, que a adolescente tem que ter, é o lar. É, É o lugar de referência, o lugar para onde eu quero voltar. é. O lugar onde eu quero E estar, o onde eu lugar onde posso, eu... né? Exato. Onde eu posso Não, ser, onde eu né? posso ser, Ser quem eu onde não sou, tem condição. Se eu erro, se eu acerto, onde eu eu sou posso aceito errar, ali. onde eu sou aceita na minha Exato. inteireza, né? Exato. Então, acho Perfeito. que é isso, né? Que cabe aqui, né? Trazer. E quero dizer assim para vocês, olha, gente, vou aproveitar esse gancho aí para também falar que estou com um novo projeto para fazer uma orientação de pais e vamos falar sobre tudo isso. Então, vou fazer aí uma live depois de divulgação, não no Entre Irmãs, mas vou fazer aí uma live para falar sobre esse projeto que acho que é super importante, a gente cuidar das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Perfeito, Fábio. Eu queria agradecer a todos e a todas que passaram por aqui, aqueles que virão ainda nos assistir aqui posteriormente. Se você já viu a série, quiser deixar seu comentário, né, por favor, fique muito à vontade. Quer deixar um emoji para a gente? Deixa, é importante. O algoritmo entende que esse conteúdo é importante, vai disseminar ele para mais pessoas ainda. Vejam a série, quem ainda não viu, né? Compartilhem esse conteúdo se fizer sentido para vocês. E eu, como eu sempre gosto de finalizar, Rafa, que bom que você está aqui, amor. Beijo. Como eu sempre gosto de finalizar com um poema, hoje eu escolhi um que eu leio há muito tempo, eu acho que desde antes de ser mãe, quando eu era adolescente, que é um poema do Khalil Gibran, e eu adoro, que é sobre os filhos. Seus filhos não são seus filhos. Eles são filhos e filhas do anseio da vida por si mesma. Eles vêm através de você, mas não de você. E embora eles estejam com você, eles não pertencem a você. Você pode dar a eles seu amor, mas não os seus pensamentos, pois eles têm seus próprios pensamentos. Você pode abrigar seus corpos, mas não as suas almas, pois as suas almas habitam na casa do amanhã, que você não pode visitar nem em seus sonhos. Você pode se esforçar para ser como eles,
mas procure não fazê-los gostar de você. Pois a vida não retrocede nem fica com o ontem. Vocês são os arcos dos quais seus filhos são lançados como flechas vivas. O arqueiro vê a marca do caminho do infinito e ele curva você com o seu poder para que as suas flechas possam ir rápidas e longe. Que sua flexão na mão do arqueiro seja de alegria, pois assim como ele ama a flecha que voa, ele também ama o arco que é estável. Um beijo, meus queridos, minhas queridas. Esperamos vocês no próximo Entre Irmãs. Não esquece de curtir aqui o nosso conteúdo e também de ir lá no YouTube seguir a nossa página, que nós precisamos dar fomentar aquela página lá, né, Fábio? Para ver se vinga o negócio. É isso aí, gente. Um beijo Gente, obrigada muito grande, um bom obrigada feriado. E ó, beijo para vocês. Beijo para todos vocês. Beijo, irmã. Obrigada e até por breve. Hoje. Até breve. Tchau, tchau. Tchau.